Portal RMS News, Hora da Verdade. Podcast ao vivo todas as quintas-feiras, 21 horas. A confiança da indústria no Brasil apresentou leve recuo em fevereiro e mantém o cenário de cautela dos empresários sobre a situação presente nos negócios, informou a Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança da indústria recuou 0,1 ponto em fevereiro na comparação com o mês anterior, indo de 98,3 pontos de acordo com os dados da FGV. O índice de situação atual, que mede o sentimento dos empresários sobre o momento presente do setor industrial, recuou 0,5 ponto no mês e foi a 100,4 pontos, segundo a FGV. Por outro lado, o índice de expectativa, indicador de percepção sobre próximos meses, avançou 0,4 pontos a 96,3 pontos. A região administrativa de Sorocaba, composta por 47 municípios, possui uma economia altamente diversificada, que abrange metal mecânico, metalurgia, eletroeletrônico, telecomunicações, máquinas e equipamentos e a indústria automobilística, no caso específico de Sorocaba, e que vive esse momento dentro de todo esse contexto que a gente coloca aqui para você do portal RMS News. E para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre o setor produtivo da nossa cidade e região, aqui na Hora da Verdade conversamos com Erli Silos, diretor titular do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Erli, grato por atender o portal RMS News, podcast Hora da Verdade, e já de inicial pergunto, diante desse cenário apontado, qual a análise que você faz sobre o sentimento do setor da indústria na região metropolitana de Sorocaba neste início de ano. Erli, satisfação. Prazer falar com vocês aí, com toda a sua audiência aí selecionada, e a gente falar um pouquinho aí sobre o setor industrial, sobre como está a nossa região. Obviamente também que a gente tem que falar sobre o Brasil como um todo e até o cenário internacional, que todos hoje refletem. O mundo é plano e, de um modo geral, aí acaba refletindo aí um problema lá que tem guerra em algum país, ou Estados Unidos com um presidente novo, acaba tudo aí tendo um reflexo no dia a dia, inclusive aqui nosso de Sorocaba. Mas aí a gente, vamos dividir em duas partes. Acho que, como você citou já os dados da FGV, realmente aí no início de ano, o sentimento do empresário, de um modo geral, continua um pouco cauteloso. Por que, Oliveira Júnior? Cauteloso em função aí de políticas governamentais. Eu acho que não é do empresariado no dia a dia, que realmente aí quer progresso, quer contratar, quer fazer com que o setor de geração de emprego movimente a economia e, com isso daí, vender mais, exportar mais. Então, isso daí é altamente positivo. Porém, com todo esse cenário de governo brasileiro, contas que não fecham, e a cada dia a gente abre o jornal, ou vê uma TV, ou vê uma RMS News, vê as notícias aí de um modo geral, existe um pouco de ceticismo perante ao cenário brasileiro. E isso daí refletiu toda essa pesquisa de um modo geral. E, refletindo essa pesquisa, o empresário põe um pouco o pé no freio, ele para de investir, ele, ao invés de fazer novas contratações, ele está esperando um pouquinho mais o desenrolar de toda uma política nacional, que, como eu citei, também tem o reflexo dos Estados Unidos, principalmente o governo Trump, aí, que fez uma taxação aí de 25% sobre aço, e, obviamente, vem mais atrás disso. Agora, vamos dar uma contrapartida com os Estados Unidos, mas, lamentavelmente, o Brasil aí tem menos potencial de agressividade de exportação ou importação e acaba sempre perdendo muito mais do que os americanos. Então, de um modo geral, essa pesquisa da FGV reflete o que nós também, da Fiesp e do Ciesp, também temos sentimento. Nós tivemos, semana passada, uma reunião aí do estado de São Paulo todo, lá na Ciesp em São Paulo, e o comentário, de um modo geral, ali no corpo a corpo, junto com cada empresário de toda a região do estado de São Paulo. É isso daí, é um sentimento aí de vamos dar uma segurada, vamos esperar como é que vai as decisões que vão ser tomadas, qual é a posição do governo para fazer um conto, gastar menos, que lamentavelmente a gente está gastando mais do que está arrecadando. Isso daí,
cidadão dentro da sua casa, se ele fazer isso daqui, ele vai ter problema na frente, e não é diferente no governo. Então, tudo isso daí, na realidade, atrapalha, dá aquele tom de pessimismo um pouco a nível de investimento. Porém, eu falei, vamos dividir em duas partes, a gente tem aí o ano passado, fechamos em dezembro de 2023, comparando, aliás, de dezembro de 23 até dezembro de 2024, a região nossa de Sorocaba, aí nós vamos fazer uma parte que a região de Sorocaba, a região metropolitana, ela corre um pouco contra a correnteza de todas essas dificuldades que o Brasil passa. A gente sempre tem dados altamente positivos. Então, por exemplo, de importação de dezembro de 2023 até 2024, nós tivemos mais 18,89% e exportação 11,4% de aumento de exportação. Isso daí reflete principalmente em investimento das empresas, geração de emprego, movimentação da economia. E Sorocaba, como é uma cidade muito forte no setor industrial, ela acaba tendo um reflexo positivo no setor da construção civil, no setor do comércio, no setor do serviço. Então, de um modo geral, nós temos aí um cenário do ano de 2024, que nós fechamos, bastante positivo na nossa região de Sorocaba. E a perspectiva nossa de Sorocaba aqui não é tão forte quanto esses dados da pesquisa da FGV. Por quê? Nós temos aí um setor automotivo, uma Toyota, que vai estar investindo 11 bilhões de reais, mas não é um investimento em um ano só. Isso aqui vai 2025, 26, 27, 28, consequentemente vai contratar mais profissionais, e não é só Sorocaba, nós temos uma fábrica da Toyota em Porto Feliz, que é a fábrica de motores. Então, quando você começa a mover, tem uma fábrica de componentes lá em Itapetininga também, que fornece para a Toyota. Então, você começa a trabalhar com a região metropolitana como um todo, sempre gerando novas perspectivas de negócios, novos empregos, uma JCB que está dobrando de tamanho, ou seja, vai investir com máquinas agrícolas e máquinas de terraplanagem, também está investimento, ou seja, todos esses dados aí de um modo geral. E quando a gente fala, só complementando aí antes de você fazer uma nova pergunta, exportação, esses dados que eu dei que melhorou a exportação. Um dos carros-chefe foi a exportação de automóveis, máquinas agrícolas, máquinas de terraplanagem aqui para toda a América Latina, sendo a Argentina o nosso principal cliente que nós exportamos para lá. Estados Unidos, Argentina, Estados Unidos e Chile. Perfeito, Eli. Obrigado aí que esse retrato, né, que a gente tem tão importante aqui com exclusividade para o nosso internauta, o nosso seguidor do portal RMS News. E pegando um gancho na sua fala sobre o momento de Sorocaba, eu justamente ontem fazendo um levantamento aí, eu olhava o cenário nacional e comecei a trabalhar a questão local para a gente poder ter esse sentimento. E eu vi que os números de Sorocaba realmente há números que diferenciam do aspecto nacional, tanto na questão da exportação quanto também na contratação de mão de obra. Eu tenho aqui que a cidade de Sorocaba inicia 2025 com saldo positivo de geração de empregos, com resultado de 1.478 no mês de janeiro deste ano, 12.812 admissões ante 11.334 desligamento. O número representa um aumento de 10,54% em relação a janeiro de 2024, que teve saldo positivo de 1.337 vagas. O desempenho positivo de Sorocaba, ele foi, como diz a tua análise, né? E a informação que nós temos aqui é que ele foi na contramão, inclusive no estado de São Paulo, que registrou queda de 1,27% no período, 36.592 empregos em janeiro de 2025, e até mesmo que o Brasil, com queda de 0,2074% no saldo de empregos, conforme dados do CAGED. Então, tá aí os números, Eli. Eu antecipei um pouco aí os seus dados que você falou, mas realmente essa aqui, Sorocaba e região, é um caso à parte. E você está dando dados, Oliveira Júnior, atuais, mas se a gente pegar nos últimos 10 anos ou até mais, Sorocaba sempre tem se destacando, tanto a nível de geração de emprego, a nível de exportação, a nível de atração de novos investimentos, novos negócios de algumas empresas já existentes,
que estão reinvestindo e muitas novas empresas que estão vindo. E o que é isso daí? Na realidade, é toda uma infraestrutura adequada que o município oferece, mão de obra qualificada, e aí envolve colégios técnicos, faculdade, universidades, Senai, as 2 escolas do Senai aí, que são uma das melhores que gera emprego, ou seja, todo o pessoal que entra no Senai sai com 100% de empregabilidade. E mesmo assim, a gente tem que trabalhar ainda muito forte que as indústrias ainda estão tendo um tipo de reclamação que está tendo dificuldade de encontrar mão de obra qualificada no mercado. Então, nós temos aí novos desafios pela frente, estamos trabalhando nisso. Então, quando a gente fala aí de uma década, um caso à parte da região de Sorocaba perante o cenário do estado de São Paulo ou do Brasil, isso daí é fruto de muito trabalho, de muita ligação entre o setor industrial, representado aqui pelo CIESP, junto com o poder público, junto com outras entidades, junto com o Parque Tecnológico. Nelson Cancelaro está fazendo um brilhante trabalho, você comentou que fez uma entrevista com ele lá, parabéns ao Parque Tecnológico. Foi em 12 anos, fui um dos fundadores, aí há 12 anos em Sorocaba também do Parque Tecnológico. Então, eu acho que toda essa somatória de educação, as escolas, faculdade, universidade de alto nível, que coloca profissionais no mercado, é o grande tapete vermelho a nível de novas empresas, quando vai analisar para onde eu vou para Sorocaba. Lá tem mão de obra qualificada, tem faculdade, universidade, uma boa infraestrutura, uma boa lei de incentivos à atração de novos investimentos, e daí você acaba coroando aí com esses dados altamente positivos aí. Realmente temos que fazer agora um trabalho para 2025, 26, 27. Nós estamos com um projeto de desenvolvimento regional, já comentei com você, mas agora sacramentou, está sendo uma política de Estado do governador Tarcísio, onde o CIESP aqui de Sorocaba vai ser o piloto do estado de São Paulo todo. Então, a gente vai capitanear todo esse trabalho de desenvolvimento regional, que depois nós vamos para regiões de Santos, São José dos Campos, Ribeirão Preto, fazer com que todo o estado tenha esse modelo de desenvolvimento regional e não fique concentrado em grandes polos, tipo Sorocaba ou São José dos Campos, mas também pegue as cidades circunvizinhas, leve todo esse conceito de desenvolvimento, geração de emprego, qualificação de mão de obra, preparar a cidade para um ambiente favorável à atração de novos investimentos. Eu acho que é um modelo, é uma política de Estado que foi definido pelo governador, onde o CIESP vai ser o protagonista de todo esse trabalho. Eli, para a gente encerrar, diante de tantas boas notícias, tenho outra aqui na questão da exportação, que Sorocaba vem apresentando resultados consecutivos aí, indicando resultados positivos também referente à balança comercial. Em janeiro de 2025 deste ano, houve aumento de 3,95% nas exportações da cidade em relação ao mês de janeiro de 2024. Foram 161 milhões de dólares em janeiro, ante 154 milhões no mesmo período do ano anterior. Os dados são do Ministério da Indústria e do Comércio. E com o valor apresentado em janeiro, Sorocaba ocupa, olhem só, o oitavo lugar entre as cidades do interior de São Paulo que mais exportaram, ficando à frente de outros municípios paulistas semelhante ou maior, como Campinas, Jundiaí, São Caetano, Santo André e Ribeirão Preto, Eli. Exatamente. Você falou aí cidades de grande população, cidades altamente industrializadas, e é um privilégio imenso a gente ouvir de você essa notícia e dados que a gente tem também, que nós estamos à frente dessas grandes cidades a nível de exportação. Então, além do mercado interno, a gente tem indústrias aqui de alta competitividade, que a gente chama já de indústria 4.0. Se você não tiver nesse patamar, e agora principalmente com a inteligência artificial, que são novos desafios e as indústrias, não só a indústria, como o cidadão de um modo geral, vai ter que se adequar, se inserir nessas novas tendências tecnológicas, e Sorocaba, de um modo geral, junto com as grandes empresas, está partindo aí para exportação muito forte aqui, como eu citei para você, principalmente para a Argentina, Estados Unidos, Chile, Paraguai, por incrível que pareça, também é um grande importador nosso aqui na nossa região de Sorocaba, e todo esse trabalho, na realidade, dá esses índices
altamente positivo. Esse índice altamente positivo, quando você tem que se preparar para a exportação, você tem que ter toda uma tratativa dentro da sua empresa para saber o que o mercado americano precisa, como é que você vai ter que fazer a sua embalagem, seu tipo de produto, que são países altamente exigentes. A gente tem um desafio muito grande ainda das micro, pequenas empresas aprenderem um pouco mais no caminho da exportação. Já tem muitas micro, pequenas empresas que exportam, mas ainda é muito pequeno comparado com o que a gente tem capacidade ainda. Então, a gente está fazendo um trabalho, principalmente com a faculdade, a Universidade Anhembi Morumbi, que eles estão fazendo um trabalho junto com a Apex para fazer com que essas micro, pequenas empresas entendam e se adequem dentro das necessidades para começar a exportação. Então, nós temos aí um potencial muito grande, estamos bem, na última década fomos muito bem, mas temos longos desafios nas próximas décadas ainda para a gente trabalhar. E estamos trabalhando, Oliveira. Parabéns, Erli, a gente acompanha há mais de 2 décadas aí o trabalho do CIESP, o seu trabalho e de toda a diretoria. Parabéns mais uma vez, colocamos o nosso portal RMS News, podcast A Hora da Verdade, sempre à disposição, Erli. Ótimo, obrigado a vocês aí, é um prazer imenso falar com vocês e o grande número de pessoas que acompanham o portal RMS News aí. Oliveira, um grande abraço para vocês, um grande abraço a todos os ouvintes de vocês aí. Agradecido, Erli Silos, diretor titular do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Regional Sorocaba, conversando aqui no portal RMS News. Lembro você que essa entrevista com Erli, você quer ouvir na íntegra, você pode acessar o nosso portal. Obrigado, Erli Silos, diretor titular do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, conversando com a gente nesse balanço importantíssimo para conhecimento do nosso público. Portal RMS News, podcast A Hora da Verdade, jornalismo para você conectado na internet.